A clonagem, embora tecnicamente possível em diversos organismos, ainda levanta discussões éticas e científicas quanto aos seus objetivos e implicações. A respeito das diferenças entre clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica, avalie as afirmativas. Essa questão ela tem um problema, né? Na plataforma eu coloquei ela como adaptada, tá certo? Porque senão ela não teria aqui gabarito, tá? Adaptada. Então não é porque é de vestibular que nós temos que concordar com gabaritos de banca, não é? Então a gente cria o nosso gabarito, né? Até porque a gente tem conhecimento para isso. Então olha só, é correto apenas o que se afirma em. Vamos lá. A clonagem reprodutiva visa gerar um novo indivíduo geneticamente idêntico ao organismo doador, podendo, em teoria, ser aplicada à reprodução humana, embora seja proibida em diversos países por razões éticas. Perfeito. Nós temos clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica, que utiliza muitas vezes células-tronco. A clonagem reprodutiva a gente vê muito no agro, em plantas, já vimos em alguns animais, como ovelha Dolly, e dizem que em humanos é possível, mas né, até hoje não tem uma documentação oficial, por várias razões éticas, de fazer clonagem em humanos. Então, a está correto do ponto de vista de gerar clones. Clonagem é gerar um organismo geneticamente idêntico, tá certo? 2. A clonagem terapêutica tem como principal objetivo a produção de tecidos ou órgãos compatíveis com o receptor, a partir de células troncos ou embrionárias, para tratar doenças como Parkinson, diabetes ou lesões medulares. Bom, essa é a clonagem terapêutica, que é diferente da clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva, eu vou pegar uma informação genética, como de uma célula somática, como uma célula de glândula mamária, e vou pegar ali uma célula germinativa, como uma célula de óvulo, e aí eu vou tirar o núcleo, vou deixar aquela célula nucleada, vou adicionar o núcleo da célula somática na célula germinativa e vou gerar um novo embrião que vai se desenvolver. Esse embrião que vai se desenvolver no processo de fecundação in vitro, eu coloco no útero, ali, por exemplo, daquela nova espécie, e aí ela vai conseguir fecundar. Essa seria a ideia da clonagem reprodutiva. Já a clonagem terapêutica, eu vou pegar uma célula, e aí em geral nós utilizamos mais células-tronco por causa do potencial dela de especialização. Então nós temos células que são pluripotentes, totipotentes, multipotentes, e essa potência dela é o grau com que ela consegue se especializar. E aí, em geral, pegar essa célula que consegue se especializar em outras células é interessante, porque daí pegando uma informação genética, eu consigo colocar essa informação ali, e aí nessa especialização eu consigo direcionar para onde que eu quero produzir. Então, se eu pegar uma célula que é multipotente, que é uma célula da medula óssea vermelha, eu consigo pegar aquela célula, colocar uma informação genética nela, e aí ao inserir, aquela célula multipotente começa a se replicar, e no processo de desenvolvimento dela de replicação, ela começa a produzir tecido hematopoético, né, tecido sanguíneo. Se eu pegar uma célula anterior, que são as células lá totipotentes, elas podem se especializar em outras células, como células nervosas, células musculares, células hepatócitas. Então eu também consigo modificar ela geneticamente e ir gerando essas células específicas, tá? Então a gente remove essa célula tronco, pega ela e aí eu modifico nessa célula tronco, eu adiciono o gene nessa célula tronco e aí depois eu insiro de novo essa célula tronco e a partir disso, a partir daquela célula, vai se começar a produzir novos tecidos e órgãos, tá? Beleza? Então a clonagem terapêutica tem como principal objetivo a produção de tecidos ou órgãos compatíveis com o receptor. Perfeito. Lembrando que tecidos e órgãos, aí é a variabilidade. Órgãos acaba sendo um pouco mais difícil, né? Mas tecidos a gente vê constantemente, como o tratamento de doenças hematopoéticas, né? Doenças sanguíneas. Então, quando eu pego ali uma doença que envolve lesão medular, eu posso fazer um tratamento aqui com células-tronco que envolve essa regeneração medular, né? Então, clonagem de células-tronco, eu pego ali uma célula-tronco saudável, faço a modificação dela ou clono ela e eu utilizo ela depois ali para fazer esse tratamento, tá? Da diabetes, a mesma coisa. Eu pego uma célula-tronco ali que é interessante, uma célula-tronco que é saudável, certo? E eu faço a inserção dela e o indivíduo começa a produzir células especializadas, células que vão funcionar adequadamente, células lá do pâncreas, tá? Beleza? Então, olha só, clonagem terapêutica tem como principal objetivo a produção de tecidos ou órgãos compatíveis com o receptor. Essa é a ideia da clonagem terapêutica, tá? 3. A clonagem terapêutica envolve a geração de um novo indivíduo completo, com objetivo de posterior extração de órgãos compatíveis, prática considerada ética pelas gerações. Absurdo, jamais, né? Isso nunca aconteceu e não deve acontecer, né? A gente não gera um indivíduo completo, tá? A clonagem terapêutica, a gente utiliza células-tronco, a gente inicia o processo embriológico, o processo de gerar novas células, e aí a gente faz a extração daquelas células no momento em que elas estão iniciando o seu processo de especialização, para inserir novamente no indivíduo e fazer a terapia gênica.
a gente não deixa esse embrião, esse indivíduo se desenvolver completamente, para depois remover os órgãos dele. Isso não é feito, tá? Isso é antiético, tá? Então a 3 está errada. Sabendo que a 3 está errada, você elimina a E, a D e elimina a A, ficando entre B e C. 4. A principal crítica ética à clonagem terapêutica envolve a destruição de embriões humanos em estágios iniciais, o que levanta dilemas sobre o início da vida e os limites da pesquisa bioética. Essa alternativa está correta. Essa é uma discussão válida e que acontece dentro da medicina, tá? Porque quando a gente faz a clonagem terapêutica, eu estou dizendo que eu estou pegando uma célula-tronco, muitas vezes eu estou fazendo aquela célula-tronco que eu estou pegando ela, uma célula totipotente ali, digamos assim, né? Pego ela, eu faço o processo ali de desenvolvimento embriológico daquela célula, o processo de especialização dela, e quando ela começa a especializar, quando ela começa a formar aquele embrião no quinto, sexto dia de vida, eu removo aquelas células e utilizo ela para terapia. Então é como se eu estivesse fragmentando aquele embrião. E aí a discussão é, aquele embrião que está começando a ser formado nos seus estágios iniciais, com 5 6 dias de vida, ele já é um ser vivo ou não? Se ele é um ser vivo, a gente está destruindo um bebê para utilizar em terapia gênica. Entendeu? É como se eu estivesse fragmentando um bebê ali, células de um bebê, para poder utilizar em terapia. Estou utilizando ali aquelas células para aplicar novamente no ser humano. Entende? Então isso é um dilema ético. Isso é um ser vivo? Não é? É correto fazer isso ou não é? Entende? Estamos, por exemplo, impedindo o desenvolvimento daquele embrião. Se a gente deixar aquele embrião se desenvolvendo, ele vai virar um ser humano? Vai virar um ser humano. Entende? Então, esse é um dos dilemas que a 4 aponta e está correto. 5. Tanto a clonagem reprodutiva quanto na terapêutica, utiliza-se de técnica de transferência nuclear, em que o núcleo de uma célula somática é inserido em um óvulo previamente enucleado, tá? Aí essa 5, ela traz alguns probleminhas aqui, né, da nossa controvérsia também, né? Por quê? Porque as duas técnicas utilizam, tá? As duas técnicas trabalham com o processo de transferência de núcleo, inserindo, né, de uma célula somática, inserindo em um óvulo, inserindo uma célula que pode germinar, tá? Então, as duas técnicas, seja a clonagem terapêutica ou seja a clonagem reprodutiva, fazem isso. Então, a 5 também está correta. Por isso que o gabarito dessa questão deveria ser 1, 2, 4 e 5, beleza? Nesse caso ali, a gente modifica aqui a questão, digamos, a letra C ficaria 1, 2, 4 e 5, né? Como resposta. As duas estão corretas, tá? Beleza?